Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu vou pedir a você que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos fazer um vídeo onde vamos responder as questões que não foram respondidas na nossa última live de perguntas e respostas, que aconteceu no dia 4 de setembro, primeiro domingo do mês de setembro. A Fabrício Mena pergunta: Lazarino, o senhor tem alguma dica de livro sobre doutrinação? É para eu recomendar para minha mãe. Eu estou desenvolvendo a psicografia e ela está na dialogação, né? Muito bem, Fabrício, eu vou ver o que eu tenho e mando no seu WhatsApp. Eu vou ver quais livros poderiam ser os mais adequados e eu vou mandar para você no WhatsApp, ok? A Tereza do Bem pergunta: por que alguns centros espíritas cobram cursos para aprender a doutrina espírita, curso de mediunidade, entre outros? Olha, cobrar financeiramente, eu não acredito que isso possa estar acontecendo em centros espíritas kardecistas. Se alguém cobrar para você fazer um curso, isto não acontece em um centro kardecista. Eu já ouvi relatos de que em Portugal alguns centros cobram. Isto não tem a ver com a cultura espírita kardecista no Brasil. Não tem. Mas se acontece em outro país, nós não temos como controlar. O certo é que esses cursos têm que ser gratuitos. Agora, existe a cobrança de que você tenha feito os cursos para você começar a trabalhar naquele centro, né? Naquele local. E isso às vezes acontece. Agora, cobrar financeiramente quanto custa um curso para você fazer, eu acho isso um desatino, né? Federação Espírita, as federações estaduais, os centros espíritas levam muito a sério a questão do dai de graça o que de graça recebeste. Então aqui no Brasil não existe essa cobrança, né? E a Vicentina Rodrigues faz um relato, né, de que ela ainda é casada e às vezes briga muito porque ele quer controlar minha vida, muito ciumento e possessivo. Eu acordei sentindo muita raiva dele porque às vezes ele me sufoca ainda mais quando bebe muito, né? Pois é, Vicentina, ora muito, pede muita proteção divina para que você possa ter capacidade de resolver sua vida, né? Ou continuar nesta relação para que você continue até o final, levando esta missão até o final, né? Mas independente de suas escolhas, é muito importante que você entenda que você precisa resolver esse problema do seu lado. Isso significa que quando você deixar esse mundo aqui, quando o seu corpo morrer, não sei quando isso vai acontecer, lá no final da sua vida, né? Quando você estiver bem velhinha, você então não tenha dele nenhuma mágoa, nenhum mau sentimento, que isso já tenha desaparecido, ódio, mágoa, tudo isso não exista mais na sua vida, para que você não tenha que retornar de novo, né, numa relação como essa, tão sofrida, né, tão cheia de situações que não tem satisfação de ter alguém do seu lado, né? Então, é muito importante que ou você continuando, levando esta relação até o fim, ou você chegando a uma situação em que você acredita que não dá mais, que você vai seguir um outro caminho, não importa o que você faça. Importa sim que ao final da vida você não tenha nada contra ele. Perdoe, 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 para que você se livre da obrigação de ter que retornar novamente, né? Na mesma relação, com a mesma pessoa. A Ana Zilda diz o seguinte: quando dei início aos estudos corrente magnética, trabalhar sempre, tudo foi se equilibrando mesmo. Acabaram-se as dores de cabeça, no frontal, né? Sim, o trabalho vai equilibrando as suas energias e vai devolvendo a você a saúde. Mas não adianta ser apenas um trabalho externo. É preciso um trabalho profundo de harmonização das suas energias internas.
Porque se a pessoa trabalha, ela vai no centro espírita e trabalha todo dia, mas dentro dela ela carrega uma energia ruim, sempre julgando e condenando alguém, sempre trazendo ali uma birra, uma marra, né, com relação ao comportamento dos outros e dela mesma, ela nunca está em paz, a saúde não melhora. Então trabalhar no centro, fazer o bem é muito bom, mas ele tem que nos tornar também uma pessoa melhor, porque isso é que vai te trazer a saúde, né? É o que está acontecendo com você. A Francisca Gomes diz o seguinte: quando estou no centro espírita, no estudo do Livro dos Médiuns, eu bocejo muito a ponto de meus olhos ficarem lacrimejando, não consigo me controlar. Então o que acontece, Francisca? Normalmente isso é uma característica de médiums de efeito físico, aqueles que doam muito ectoplasma, que são médiums de cura, médiums curadores, né? Aqueles que estendem as mãos para curar e doam muito ectoplasma. E no instante da doação do ectoplasma, você acaba passando por essa situação de uma sonolência, fica meio aérea, meio sonolenta, bocejando muito, né? Isso é uma característica de mediunidade de cura. Quando você estiver aplicando esses fluidos no trabalho mediúnico, você vai ver que isso vai equilibrando. Para algumas pessoas, elas continuam durante a vida toda ainda tendo essa sonolência, esses bocejos, né? Isso é natural. Então você não desarmoniza com isso. Simplesmente procure conviver com isto, harmonizando com isso. Se você ver que fica muito sonolenta, você fica em pé, né? Você pode ficar de pé para poder participar dos estudos, e isto é por conta desses fluidos que você doa. Isso é muito comum. Tereza do Bem, o que é limpeza fluídica? É bons pensamentos. Bons pensamentos promovem a limpeza fluídica. Alguém em algum canal vai dizer para você que tomar banho de chá de não sei o que, ou tomar banho de sal grosso, né? Tudo isso vai fazer limpeza fluídica. Na verdade, até faz, né? Se você vai tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, fazer uma caminhada numa praia, se você vai caminhar no meio de árvores, se você vai pegar sol pela manhã, se você vai caminhar numa praça bonita, contemplando flores e contemplando a brisa, tudo isso promove uma limpeza fluídica, sim, com certeza. Mas o que mantém a sua limpeza fluídica são bons pensamentos. É você viver de bem com a vida, de maneira agradecida, benéfica, construtiva, com muito amor, com muita coisa boa na sua mente. Isto sim promove uma limpeza fluídica permanente. Não apenas uma limpeza passageira que, uma vez que você deixa de estar ali naquele ambiente, começa a trabalhar na imaginação pensamentos ruins de novo e imediatamente volta aqueles conteúdos mentais que sujam os seus fluidos, aqueles comportamentos mentais de mágoa, maus sentimentos, ódios, tudo aquilo fica registrado sujando a nossa aura. Os nossos fluidos ficam contaminados negativamente pelos nossos maus pensamentos e nossos fluidos, nossa aura reflete a nossa energia boa quando estamos com bons pensamentos. E isto é permanente. Você ir ali e ter um contato com a natureza limpa os fluidos, mas não é permanente, porque o que permanece é o nosso conteúdo mental. A Cássia pergunta o seguinte: você pode imaginar que essa live pode ter ocorrido no plano espiritual quando você e todos nós estamos no recolhimento do corpo físico? Talvez até mesmo antes de você cogitar a ideia de criar o canal? Sim, com certeza. Eu tenho plena certeza de que nós já viemos para cá obedecendo um plano, né? Isso já aconteceu no plano espiritual. Nós nos preparamos para vir fazer esse trabalho, né? Tudo na nossa vida obedece um plano, né? Nós podemos ou não seguir o plano, mas que aquilo que nós seguimos com muito amor é porque estamos em obediência ao plano, com certeza, né? A Mary Santos, bom dia, meu grande mentor Lazarino. Não sou mentor, gente, né? Professor, eu tenho em minha mente um lugar em que eu nunca vivi,
nessa vida e essa imagem sempre aparece na minha memória. Isso será uma vivência de minhas vidas passadas? Com certeza absoluta, isso existe muito, né? Coisas que nós vivemos em vidas passadas, que foram muito boas ou que foram muito ruins, sempre tem ali um insight na nossa mente, né? Nos trazendo ali aquele instante em que nós lembramos, uma imagem que vem, um perfume, uma paisagem, uma música e uma lembrança que vem, né? Algumas coisas são muito boas, outras podem ser profundamente traumáticas, né? Mas o importante é saber conviver bem com isto, né? E agradecer a Deus por isso também. Eliana Vídero pergunta: existe algum desvio encarnatório em quem optou em não ter filhos? Ora, não temos como saber, né? Na verdade, se a pessoa tinha planos de ter filhos e ela não teve, logicamente que vai ter um problema aí, né? Porque aqueles espíritos que pediram para vir junto conosco, para ser auxiliados numa encarnação, eles terão que adiar o seu compromisso ou procurar uma outra oportunidade, né? Mas nós não sabemos. Então, harmoniza muito com isso, né, que aconteceu, de não ter filhos, e ainda nos resta a oportunidade de ajudar outros que têm filhos, né? Ajudar, por exemplo, uma instituição ou pessoas mesmas que optaram por ter filhos e passam por grandes dificuldades para tê-los, né? Porque o amor, ele é universalista. Às vezes, Deus sempre nos aponta uma nova oportunidade, né? E a Eliana continua aqui. Ter filhos é obrigatório? Não, ter filhos não é obrigatório. Mas existem pessoas que vieram com missões, né, digamos assim, porque combinaram no plano espiritual de vir e ter filhos. E aqui a pessoa desvia desse caminho. Mas sempre haverá uma nova oportunidade, sempre haverá uma forma de compensar isto, né? A Cássia Laís diz o seguinte: eu também sou deficiente visual. Achei interessante a sua iniciativa, gratidão. Sim, nós estamos nos preparando para poder colocar em prática esta iniciativa de autodescrição, né? Para que os deficientes visuais possam ter um contato mais objetivo com a nossa presença. A Angelita Gomes pergunta: Lazarino, um espírito não nascido pode reencarnar em pouco tempo na mesma família? Sim, pode. Mesmo no aborto espontâneo ou no aborto provocado, o espírito pode sim reencarnar na mesma família e muito próximo do momento em que ele perdeu, né, a oportunidade. Sempre tem essa oportunidade, sim. A Cássia diz: por ser deficiente visual, gostaria de trocar experiências com a Fabrícia, entrando assim em contato com ela. Eu criei também um grupo no WhatsApp para pessoas que são deficientes visuais. Muito bem, Cássia, vamos ver, né? Vamos achar uma forma de colocar vocês em contato, né? Se a Fabrícia, observando essas perguntas, eu tenho certeza que ela vai ver, ela vai achar um meio de entrar em contato com você, né? Vai ser muito bom isso, com certeza absoluta, né? A Marli Tasca pergunta: Senhor Lazarino, para fazer o Evangelho no Lar é preciso estar em jejum ou só nas reuniões mediúnicas? Só nas reuniões mediúnicas. No Evangelho no Lar não precisa, né? Você pode jantar, passar um pouquinho e ir fazer o seu culto no Evangelho no Lar. Não tem problema. Não tem nenhum problema que isso aconteça, né? Não precisa estar em jejum, não. O culto do Evangelho no Lar é o encontro com hora marcada com seus mentores espirituais. E não precisa estar em jejum, não. Edil Fernandes: quando eu for para o plano espiritual, quero poder trabalhar imediatamente e muito feliz. Será que pode? Sim, com certeza pode, né? Busque isso. Quando você chegar de lá, já procure imediatamente o que você pode fazer para ajudar alguém, né? Isso é muito importante, essa disposição. Isso é muito valorizado no mundo espiritual. Muito valorizado. Então procure isso imediatamente, né? A Maria do Carmo pergunta: não entendi, todos falam que no plano espiritual não existe doença, nenhum mal, então como o espírito reencarna deficiente? Você tem uma informação errada, Maria do Carmo, no plano espiritual existe doença sim.
A mente desequilibrada do espírito provoca as enfermidades que existem no plano espiritual. Um espírito dominado pelo ódio, pela mágoa, pelos maus sentimentos, pelos crimes, que praticou, pelo mal que fez aos outros, este mal retorna para a pessoa e adoece ele, estando encarnado ou desencarnado. Então a doença do corpo físico é o reflexo de uma doença mental. E os espíritos que são doentes mentais pelo mau comportamento, pela maldade, pelo desequilíbrio, eles estão doentes no plano espiritual, sim. Então o espírito deficiente perispiritualmente vai reencarnar e vai produzir para ele um corpo desequilibrado e doente. Então existe doença no plano espiritual, sim. Edil Fernandes: será que no plano espiritual vou poder cantar, pular, abraçar, demonstrar todo o grande carinho e amor fraterno que sempre tenho dentro de mim? Com certeza absoluta. Você pode dançar, você pode cantar, a arte da dança, do canto, tudo existe no plano espiritual, Abraçar pessoas, demonstrar carinho, isso é óbvio, O plano espiritual é cheio disso, Muito. A Cássia diz o seguinte: por falar em desdobramento, ano passado tive um sonho que me intrigou muito. Eu estava em algum lugar que não sabia onde era e pensei, vou me transportar para uma casa espírita para pegar o endereço. Quando fui parar num lugar, fui recebido por uma mulher que me abraçou e eu vi a roupa dela, que era toda cheia de retalhos atrás amarrados, parecendo roupa de hospital. Quando perguntei o endereço para a mulher, ela me falou. Acordei sem recordar o endereço, o sonho se repetiu 2 vezes na mesma noite. Quando acordei, lembrei do nome da rua, mas não do número. Muito bem, Isso faz parte de sua consciência fora do corpo, Agora eu te pergunto, fora do corpo você enxerga, Porque a Fabrícia Omena já enxerga fora do corpo, Quando ela está em desdobramento, ela consegue ver, E você já consegue também ver ou não? Me explica depois, me responde aí, Cássia. Ozenilda Pereira: Seu Lazarino, pessoas de baixa renda, mas que só querem coisas caras, marcas famosas, é característica de que foram ricas na existência passada? Com certeza absoluta, Eu me lembro de uma vez que nós levamos umas camas para uma pessoa muito pobre. E quando ela olhou a cama, ela fez um desdém tão grande, era uma cama boa, muito boa, mas ela fez um desdém tão grande da cama, e ela fez assim um sinal, tipo assim um trejeito, disse, se fosse isso eu nem queria, Uma porcaria de cama dessa eu nem queria ter recebido, E ela não tinha uma cama, ela dormia no chão. Então você observa que existe aí o orgulho extremo, Aquela pessoa orgulhosa que ela queria ter uma cama boa, embora ela dormisse no chão. Embora, muitas vezes, a pessoa que goste de coisas boas, coisas caras, não necessariamente ela quer coisas boas e caras pelo orgulho e pela vaidade, É porque muitas vezes coisas boas, coisas duráveis, são coisas caras, Coisas boas normalmente custam mais caro, Cássia: porém fiquei com o número 12 na cabeça. Pesquisei no Google e não apareceu nada a ver com sonho. Será que o centro era no astral, porém com o mesmo nome da rua? Sim, pode ser também, Cássia, Que você tenha visitado uma instituição espírita no plano espiritual e acordou com o endereço dela na cabeça, Mas no plano espiritual, isso também é viável, Maria do Carmo: quando a mãe perde um filho com 1 ano de idade, quando essa mãe desencarna depois de 30 anos, ela encontra seu filho ainda como criança ou com 30 anos de idade? Muito interessante a sua pergunta. Normalmente, se esse espírito já é um espírito mais consciente no plano espiritual, você não vai encontrá-lo como bebê, como uma criança de 1 ano, E talvez você nem o encontre com 30 anos de idade, porque os espíritos que já adquiriram uma grande consciência espiritual, eles já têm lá no plano espiritual uma forma deles se apresentarem, uma imagem que eles têm deles próprios, que eles retornam sempre para essa imagem depois de cada vida. Imagine que já vivemos milhares de vidas aqui neste mundo encarnado e nem sempre nós conservamos a nossa aparência desta atual vida lá no plano espiritual.
Às vezes nós já há muito tempo nós tínhamos uma aparência que nós gostamos mais dela, um jeito que nós gostamos de nos apresentar. E existe a possibilidade, por exemplo, que esta criança que nasceu, que desencarnou com 1 ano de idade, né, ela retorne não para uma aparência nem da criança e nem deste filho com 30 anos de idade, mas uma outra aparência que para ele é mais agradável, que ele gosta mais, né, por conta de suas experiências de vida ao longo de suas diversas encarnações, né. Vicky Almeida, quando uma jovem na vida passada abandona sua família e seu único filho para ficar com o amor da vida dela, devido o rapaz chegar tarde, ela se suicida. Nessa vida, ela poderia ter um filho? Sim, ela poderia ter um filho, sim. Deus sempre dá uma nova oportunidade de um novo começo. Sempre dá uma oportunidade de um novo começo, isso é sempre. Nós nunca seremos abandonados pela providência divina de maneira alguma. Sempre haverá para nós uma nova oportunidade. Jaumir Santos, Lazarino, sobre as curas do Dr. Fritz, o karma pode ser alterado? Não, o karma ele é alterado quando eu o altero. Né? Não é a cirurgia que altera, sou eu que altero, porque eu aprendo e me fortaleço com meus erros e pelo amor eu posso cobrir a multidão dos meus pecados, dando um novo direcionamento ao meu karma. Mas as cirurgias, os tratamentos espirituais que realmente curam, se a pessoa não atender ao chamamento do Divino Mestre, ao dizer: vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça, a doença, seja curada pelo Dr. Fritz ou por qualquer outro método, acaba retornando, porque a força kármica ainda não se esgotou. O que pode dar um novo direcionamento às minhas energias kármicas são, com certeza absoluta, apenas a mudança no meu comportamento. Isto sim altera. Diana, Sr. Lazarino, lâmpadas queimando com muita frequência e acontece apenas comigo. Pode ser algo energético? Como melhorar? Obrigado. Diana, isso aqui, quando acontece, é efeito físico, né? Quando não tem causa, a instalação elétrica está normal, está perfeita, não tem defeito na instalação elétrica e mesmo assim continua queimando as lâmpadas, isso pode ter origem mediúnica através do ectoplasma. Doação de energia para espíritos que usam essas energias para poder piscar luzes, fazer coisas no mundo espiritual. Não são espíritos bons, mas também não necessariamente são espíritos maus. Às vezes podem ser apenas espíritos brincalhões, né? Irresponsáveis, que ficam ali fazendo brincadeira com aquele excesso de fluido que está ali no ambiente e eles usam isso, né? Então, o que pode ser feito para melhorar isto é ir para o centro espírita trabalhar essa mediunidade, né? Procurar um centro que usa essas energias através dos tratamentos de cura para você poder usar essa energia e deixar de fornecer isso para o plano espiritual, né? E a Thaí pergunta: Sr. Lazarino, o senhor pode explicar sobre mediunidade de sentir cheiros? Sim, o que acontece é que você pode usar um dos seus sentidos, que é o olfato, assim como alguém poderia usar a visão, a audição, para ter uma percepção do plano espiritual através do olfato. Isso é muito comum, pessoas que sentem nas reuniões mediúnicas cheiros de perfumes, cheiro de flores, né? E aqueles também que na presença de espíritos muito desequilibrados sentem cheiros muito ruins, né? Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Terminamos agora, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.